Gravado nos quitados estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que o pedestre que lute. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e um homem sem uma dívida para pagar e uma mulher para fazer raiva é só um moleque. Vinícius de Almeida e aqui a sofrência garantida. Eu sou o professor Fernando Machado. O que você tem, os outros podem ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje, mais uma vez, cumprindo a nossa missão, gravando mais um episódio do Direito do Mato. E mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento a você que nos segue, a você que nos acompanha nas redes sociais, a você que interage conosco ao longo da semana. Fica aqui então mais uma vez o convite para que você inscreva-se no canal do YouTube, para que você ouça no Spotify e para que você curta as nossas redes sociais, né, o Instagram e o Facebook. E pessoal, agradecendo a todos vocês por sempre esse apoio que vocês têm dado aí pra gente, agradecer também à Unigram por oferecer esse estúdio aqui fantástico pra gente, o auxílio sempre importantíssimo do Paulo. E vocês estavam pedindo, né, já que eu não participei no episódio passado, estou aqui de volta, né, atendendo os vários... O clamor da população. De 0 pessoas, nem minha mãe, na verdade, já fez isso para mim, mas mesmo assim estou aqui, voltando aqui para a gravação mais de um episódio e também para fazer um aviso aqui de utilidade pública, pessoal. Nossa caneca do Direito do Mato, infelizmente, esgotou, mas já tem pedido aí para a fábrica, para a indústria elaborar novas canecas e você vai encontrar disponível lá no mercado Dois Irmãos. Dessa vez ficou boa a propaganda, viu? Local onde a família tem desconto. Entendeu por que é Dois Irmãos? Entendi. Ainda bem que nós trabalhamos com direito, não com marketing, né? Não, mas estamos melhorando. Então, eu acho. agradecemos também a nossa convidada, Giovana, que está aqui hoje acompanhando, ela que é da caravana de Amambai, né? Participando aqui do nosso programa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre financiamento imobiliário, né? Hoje é um tema bastante interessante para que nós possamos discutir um pouco. Para que você que quer conquistar o sonho da casa própria, como é que você pode ter uma dívida dos próximos 20 anos? Correto. Como é que você pode comprometer o orçamento pelos próximos 30 anos, né? Mas vamos lá. Para falar sobre financiamento imobiliário, que é a principal forma de aquisição de bens imóveis no país, temos que falar que a moradia é um direito fundamental, ali compõe um dos direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal. Segundo a ONG Habitat, cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à moradia. O Brasil é um país bastante desigual em termos de acesso à moradia, porque algumas das cidades brasileiras têm um metro quadrado mais caro da América Latina. O governo brasileiro, ele ao longo das últimas décadas desenvolveu algumas políticas públicas de acesso à moradia, como por exemplo o extinto Banco Nacional de Habitação, né, o famoso BNH. Nós tínhamos as Coabs, né, que ficou ali imortalizada no clássico do Negritude Júnior, né, na música da Coab City, né? Vai ficar legal o pagode na Coab, né? Maior astral, né? Agora lembrou, né? Aqui é uma referência aqui aos programas dos anos 90. Dos anos 90, lá do SBT, né? O programa do Gugu, saudoso Gugu. Sabadão Sertanejo? O Minha Casa, Minha Vida, um programa um pouco mais recente, agora com ideias de substituição pelo programa Casa Verde e Amarela, né? Ali muda o nome, fica muda tudo o a mesma nome coisa. E fica mais ou menos da mesma forma, né? Então nós temos aí uma preocupação com o Estado do governo brasileiro de estabelecer algumas políticas públicas aí, umas mais efetivas, outras menos efetivas, mas para garantir o acesso à moradia. Atualmente nós temos o Sistema Financeiro de Habitação, que ele é gerido pela Caixa Econômica Federal com os recursos da poupança e do FGTS, e que ele tem como função estabelecer algumas linhas de financiamento que são mais acessíveis para pessoas de baixa renda, né? Então, como por exemplo, limitação da renda per capita, limitação do valor do imóvel financiado,
a vedação à aquisição de imóveis comerciais, porque há a preferência, né, pelos imóveis residenciais. Então nós temos aí uma série de assuntos importantes para tratar dentro desse conceito aí de acesso à moradia. Lembrando que o Sistema Financeiro de Habitação, que é esse programa subsidiado pelo governo federal, ele não se confunde com o Sistema Financeiro Imobiliário, né? Que é o SFI, né? Sistema de financiamento imobiliário, né? Porque a finalidade do SFH é a primeira moradia, né? Não é para você já tem uma casa e vai comprar mais uma. Então, como é uma política pública e usa recursos do FIGETS, do FGTS, da poupança, e há um subsídio por parte do governo federal, inclusive juros muito baixos, parcelas muito baixas para determinada faixa de renda. Então, você é para adquirir o seu primeiro imóvel. Se você não tem um imóvel para a sua moradia, então você vai adquirir esse imóvel. Se você já tem um imóvel, se você quer financiar um outro imóvel, ou ampliação do seu imóvel, você quer financiar um imóvel comercial, aí é outro sistema, que entra no sistema, na rede bancária como um todo, né? Não só gerido pela Caixa Econômica. E o legal também de ver isso aí é você também ver esse sistema pelo outro lado. Como o Fernando comentou, tem essa questão, essa importância do direito à moradia, que é um direito consagrado na lógica constitucional. Só que também, ao invés de simplesmente dar casa, você também faz um estímulo à economia, né? Você faz um estímulo também à livre iniciativa, você criando então um contrato, já que a gente vive num estado capitalista, onde você consegue concretizar esses direitos, que é o direito à moradia, mas também dando aquele push, dando aquele movimento à nossa economia. Então isso também é uma coisa bem interessante, né? Porque você fomenta todo o ramo da construção civil. Você tem que construir essas moradias todas, né? Então você tem várias pessoas sendo empregadas, e depois que as pessoas vão morar, são geralmente apartamentos ou casas, criam verdadeiros bairros, né? Naquela região que precisa o comércio chegar até ali, então o asfalto chegar até ali. Então você tem toda uma série de infraestrutura que vai para uma região que às vezes antes não tinha. Então, gera, querendo ou não, riqueza para aquela região da cidade, né? Em Amambai nós temos um exemplo, que é o conjunto habitacional Cherugami, né, que em Guarani significa minha casinha, né, que é um exemplo de política pública voltada para o acesso à moradia, né? Um ponto interessante, conforme nós falávamos aqui, é que ao mesmo tempo em que o Brasil possui uma grande defasagem de moradia, o Brasil ele tem uma taxa muito grande de imóveis desocupados, o que mostra que há uma deficiência muito grande no aproveitamento de prédios, tanto prédios públicos quanto prédios privados, que poderiam ser direcionados para programas de habitação, mas que acabam por uma dificuldade do Estado em gerir políticas tão complexas como o acesso à moradia, né, acabam não sendo atendidas. E o excesso de burocracia também, né? O governo federal, ele agora criou todo um programa e um site próprio para isso, dentro do Ministério da Economia, para você vender os imóveis da União que estavam parados, sem utilização. Então você tem terrenos, prédios, galpões, estavam parados há anos sem utilização. Que tinham retirado a destinação dada para o município porque o município não usou durante 30 anos. Então retiraram e vão vender. Pelo menos você dá utilidade para alguém usar aquele terreno, colocar, né, num bairro onde aquele terreno está parado e com isso conquistar receita também, né? Aqui um pequeno conceito em direito administrativo, né? Esses bens que pertencem ao poder público, que eles não são utilizados pela administração pública, não estão afetados a uma finalidade pública, são chamados de bens públicos dominicais ou dominiais, né? Há uma referência à palavra dominus, que significa do senhor, né? Então é um bem que pertence ao senhor, ao Estado, e são bens que não têm utilização, né? E os bens dominiais ou dominicais são uma exceção à inalienabilidade dos bens públicos. Então, na forma do artigo 17 da Lei 866/93, Lei de Licitação, que ainda está aí respirando por aparelhos, né? Logo virá o texto novo, mas ele permite que possam ser alienados os bens públicos dominiais, né? Que são aqueles que estão sem uso.
E todo acadêmico de direito, depois do primeiro semestre, tem que saber isso, que estudou também na parte geral do Código Civil, né? Que conceitua aquilo ali. Então não pode usar isso como E desculpa. lembrando que é uma burocracia do caramba para fazer a alienação de imóvel por parte da administração pública, né? Mas voltando, vamos conhecer um pouco mais sobre esse financiamento imobiliário. Como é que funciona esse sistema de crédito? Bom, o sistema de crédito como um todo, quando surgiu a questão de crédito, vem baseado todo numa lógica de confiança. Então, alguém vai dar crédito, vai dar confiança a outra pessoa e emprestar dinheiro. E você tem crédito para as diversas maneiras. E o sistema de crédito, ele é baseado na confiança e também no risco. Então, confia-se em quem vai receber o crédito e aquele que dá o crédito assume um risco muito grande daquela ali. E para a diminuição desse risco são criados, então, alguns institutos para diminuir o risco do agente ou da pessoa que está emprestando o dinheiro para isso. E essas figuras, então, de garantia são importantes para permitir o acesso, então, ao crédito, porque a confiança se torna mais real. Eu não preciso confiar somente na palavra da pessoa, porque eu tenho uma garantia. Caso ela não cumpra, né, voluntariamente ou involuntariamente, a sua obrigação, eu tenho como exigir essa garantia. No Brasil surgiu agora uma questão também do score, né, ou da pontuação da pessoa, né? Então você pode chamar o que chamam de cadastro positivo. Então o bom pagador vai adquirindo um score, uma pontuação, e dentro disso, então, os bancos, o sistema de crédito vai analisando a pessoa. Posso emprestar dinheiro aqui, posso emprestar tanto, posso aumentar o limite no cartão de crédito. Então o capiroto vai dando essas tentações. O banco manda um SMS, ó, limite do seu cartão de crédito foi aumentado, né? Falou, não pedi isso. Aí você reza, né, para não cair em tentação e não usar esse limite a mais. Então vai analisando com esse score a pontuação da pessoa, né? Por outro lado, aquele indivíduo que é o chamado devedor contumaz, né? Isso. Aquele que não honra seus compromissos, ele vai ter uma pontuação cada vez mais prejudicada, né? Nos dados do SPC que foram vazados agora, alguns deles, né? Praticamente todos, né, estão aí nesses dados que foram acessados aí por hackers, né? Só espero que algum deles apague, né, os nossos registros lá, né? Se ele pudesse fazer essa gentileza, já nos ajudaria bastante, né, para conseguir um financiamento. Isso aí ele podia fazer essa gentileza aí para o pessoal que é professor da Unigran, ia dar uma ajuda bastante esses boa. hackers é bom mesmo, né? Vamos mudar lá, aumentar Ajudar nosso score, né? ajudar o proletariado. Esses dias eu pedi um cartão na caixa, recebi aquele elo azul de débito, né? Falei, meu score deve estar baixo, né? Porque o máximo que eu consegui foi um cartão de débito, né? Aquele viu? bem bonito, né? Então, aquele azul. Mas isso que dá ter dívida, né? Operação 013, né? Aí é o fim do... É poupança, Não, conta poupança, você quer o quê também, Fernando? Mas interessante esse negócio do sistema do crédito é isso aí que o Fabrício comentou, que é baseado na confiança, né? Às vezes a gente até esquece que isso funciona dessa maneira. Só que não dá para ficar confiando na boa vontade das pessoas, né? Por isso que tem garantia, né, Vitor? E aí, como tem garantia. O que pode ser oferecido, por exemplo? A questão das garantias, né, dentro do direito ali, você tem dois tipos de garantia. Garantia pessoal ou garantia real. Se você quiser falar difícil, impressionar, você fala garantia fidejussória, no lugar de garantia pessoal, que é uma fiança ou um aval. Então, uma pessoa garante a obrigação da outra. No sistema de financiamento imobiliário ou do sistema financeiro habitacional, as garantias são reais. Se eu vou pegar um financiamento para um imóvel, o próprio imóvel é a garantia. Então, essa é a vantagem. A partir de 97, foi introduzido aqui a lei do sistema de financiamento imobiliário e criou-se a figura da alienação fiduciária em garantia para bens imóveis, que era um instituto que existia para bens móveis, especial veículos e máquinas, né? Mas não tinha para imóveis, não tinha essa previsão legal. Como essas garantias dentro do direito são consideradas direitos reais lá no direito privado, os direitos reais são criados por lei, eles não podem ser criados pela vontade da parte. Então você não podia fazer essa garantia por contrato. Defina para nós em poucas palavras uma diferença entre um direito real e um direito pessoal. Aquilo que atormenta o aluno no quarto ano de direito, né? Quando ele vai estar direito das coisas, né? O direito real está vinculado a um objeto, a uma coisa. Um direito pessoal é um direito em relação a duas pessoas. Direito
pessoal, é um direito obrigacional, contratual, ele pode dar direito de você vir adquirir um direito real. Você faz um contrato de compra e venda, uma escritura de compra e venda, que lhe possibilita adquirir a propriedade, que é o direito real. Mas a escritura de compra e venda é um direito ali obrigacional, um direito pessoal, né, em relação a uma pessoa. Essa a diferença. Agora, dentro desses direitos reais de garantia, então você tem hipoteca, alienação fiduciária e outros. Mas para os imóveis, a alienação fiduciária é uma boa porque ela tira uma série de burocracias necessárias para o agente financiador, tornando mais barato a retomada do bem em caso de inadimplência. Por isso que ela é muito melhor que a hipoteca, que era o tradicionalmente usado. A hipoteca necessariamente precisava da judicialização do contrato para o agente financiador recuperar o bem. A alienação fiduciária faz tudo isso sem a judicialização. Então, se diminui muito o custo. Você não precisa de advogado, você não precisa pagar custa, é muito mais rápido, é só notificação. Né? Então, você diminui isso. E na alienação fiduciária é importante saber uma coisa. O imóvel é do banco, da Caixa Econômica, do Brasil, seja qual o banco que financiou. O imóvel é do banco. Ele só será, né, da pessoa que está afim do mutuante, né, na verdade do mutuário, quando quitar aquele contrato. Então nós poderíamos aqui destruir o sonho de alguém que financiou um imóvel pela Caixa em 35 anos e tirou uma foto no primeiro dia, conquistei o meu sonho da casa própria. A casa é do banco. A casa é da Caixa, né? É da Caixa, né? Ou Por do isso banco que financiou, o né? banco na confiança, alienação fiduciária, alienação é venda, né? É aquisição ou venda. Então, ele comprou na confiança de deixar você morar. E aí você vai pagar esse imóvel e quando você quitar, ele é seu. Por isso, alienação fiduciária em garantia. Fiduciária vem de fidúcia, que é confiança, gesto de confiança. Então, eu compro, deixo você morar e você vai me pagando ele. Esse é o negócio. Então, quando você quitar. E como o imóvel, então, ele é do banco, ele não é do mutuário, né, dado em garantia, ele é do banco e o banco deixou você morar. Mas Essa é a lógica. O financiador, para ele ter esse privilégio assim na hora de poder cobrar, qual é a formalidade que ele tem que fazer com esse contrato? Aí você pulou um pouco porque estava lá na parte do Fernando, mas para o final do podcast. Né? Essa parte. Né? Você saiu, ficou uma semana fora, foi ganhar dinheiro e etc. Né? Trocou de carro. Não significa que você não tem compromisso com o nosso podcast. Já né? chega atropelando tudo aqui, né? Só porque você ganha R$0 aqui, não quer dizer que você não tem que se dedicar e ler o roteiro. Né? Tá, mas a gente pode deixar essa parte para o final, fica aqui em suspense. Esse é o Instituto só... Continua acompanhando aí, gente. Daqui a pouquinho da vem a garantia. resposta. Uma coisa legal que essa lei também inseriu, que nesses contratos de financiamento imobiliário, do financiamento imobiliário, não do SFH, você pode colocar cláusula de arbitragem, para, vendo conflito no contrato, utilizar um árbitro e não o Poder Judiciário. E que fica também uma deixa para a gente tratar da arbitragem no próximo podcast, no momento futuro. A arbitragem é um instituto muito utilizado, né, no direito brasileiro, né? Porque você tem arbitragem, mas se der problema você vai para o Poder Judiciário igual, né? Então... É que as pessoas às vezes não ficam felizes. Quem usa arbitragem são aqueles que têm contratos volumosos e que não querem esperar a solução. Geralmente em questões complexas, de engenharia, né, de comércio exterior ou grandes obras, tudo na execução da obra, isso vai parar na arbitragem. Mas o Brasil está evoluindo agora na arbitragem. Tem gente que gosta de falar muito, né? Mas escreve muito, mas a gente usa muito pouco. Na prática, se você vendeu o Corsa 98 e não recebeu, né, para o seu cunhado, ainda é melhor o juizado especial, né? O juizado é mais barato, né? Mas não venda o Corsa para o cunhado. Bom, e aí? Continuar aí, vou trazer aqui para vocês, pessoal, umas peculiaridades dentro dessa ideia do sistema financeiro de habitação. A gente selecionou aqui algumas coisas bem interessantes, já que agora a gente conhece como é que funciona esse sistema, etc. e tal. A primeira coisa que vale a pena dizer é o seguinte: esses imóveis que são objeto desses contratos de financiamento, os imóveis que fazem parte então do SFH, eles não podem ser adquiridos mediante uso capião.
Isso porque há entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que esses imóveis eles são considerados bens públicos. Bens públicos, mais especificamente aquele de uso especial. Porque no final das contas a gente criou tudo isso, como o Fernando Fabrício estava comentando, criamos tudo isso para efetivar o direito de moradia. Então a ideia é que, por ser um bem público, esses imóveis eles não podem ser objeto de uso capião. E aí você acaba com aquela situação onde o cara ele faz o contrato frente à Caixa Econômica, ele não honra com o contrato, passa para frente, e o cara que pegou esse contrato, ele vem com essa ideia de que, pô, vou entrar com uso capião, junto aqui, sei lá, um justo título, um tempinho a mais, e eu consigo me livrar da dívida. Aí, a ideia, então... Pega o uso capião condicional de 5 anos, né? O único imóvel, 5 anos, para finalidade de moradia, não sei o que e tal, até 225 metros quadrados, 250 metros quadrados, tudo, pá, uso capião, joga lá o 7 copa, daí vem o STJ, pá, zap, não pode porque é bem público. Isso é importante porque hoje dificilmente acontece de chegar nessa fase da uso capião, porque com a inadimplência, a Caixa Econômica e os bancos se estruturaram para agir de forma rápida. Ocorre a inadimplência, a notificação e não fica esse negócio de enrolando não, tá? Porque como isso é recurso público, você não pode permitir que o recurso público seja mal utilizado por alguém. Então ele pegou dinheiro, a Caixa Econômica pagou uma empresa, comprou o imóvel daquela incorporadora, porque a incorporadora recebeu o valor do imóvel e a pessoa ficou de comprar. Então o dinheiro público já foi para a incorporadora. Então aquele bem agora ele é público até que seja quitado. Então, por isso, bem público. Isso acontecia antes lá no Banco Nacional de Habitação, o BNH, que na década de 70 fez muito. Aqui em Dourados nós temos 4 bairros que foram criados pelo BNH. E outros depois, Coábito. Nessa época, a burocracia, eles eram ruins de trabalho, vamos falar assim. Demorava demais, entravam com ação e tudo. E aí começavam essas discussões. Mas é importante esse entendimento para evitar isso, né? Para você honrar o recurso público, senão é muito fácil. Se não tivesse garantia, se tivesse a possibilidade, o brasileiro ia nadar de braçada, né? Porque ele vai lá, faz um financiamento, pega o imóvel, não paga e fala que é dele porque ficou morando, né? Então é impressionante. Outra coisa bem interessante também é o seguinte, nesses financiamentos existe um seguro habitacional obrigatório. Quando a pessoa vai celebrar esse contrato frente à Caixa, ela é obrigada também a celebrar esse contrato de seguro. E aí seria tipo uma venda casada, basicamente. Até porque é uma exigência legal. Só é possível fazer um empréstimo se ficar comprovado que há um seguro. Só que para justamente você conseguir conciliar os direitos do consumidor com essa lógica do sistema financeiro de habitação, é que nós temos, por exemplo, a súmula 473, que vai dizer o seguinte, 473 do STJ. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. A ideia é o seguinte, tem que ter o seguro obrigatório. Aliás, é até, na verdade, o que salva o mutuário quando existe algum vício no imóvel, coisa desse tipo. Mas ele não pode ser obrigado a celebrar esse seguro habitacional obrigatório com aquela instituição, com a Caixa Econômica ou então outra que a Caixa vai indicar. Ou seja, ele pode escolher a seguradora. O consumidor ele tem o direito de... É obrigado, mas ele tem o direito de escolher qual é a proposta mais vantajosa para ele e por aí vai. Eu acho que a lógica aqui é que o brasileiro, né, ou a pessoa que está fazendo ali, ele vai olhar o valor da prestação e vai querer o menor possível. E nem todo mundo tem a lógica que pagar o seguro é uma proteção. Uns olham o seguro como uma despesa, simplesmente, não como uma proteção. Depois o imóvel começa a dar problema na construção, não sei o quê, e etc. Aí a construtora já fechou, já não existe mais, e vai receber de quem? E o seguro também é questões de óbito ou invalidez permanente, né? O seguro protege, né? Então, protege o óbito do mutuário ou invalidez permanente, né? Redução da capacidade de trabalho, o que é de certa forma algo bastante interessante no sentido de que se ocorre o óbito do mutuário,
ou se ocorre invalidez, a tendência é que haja uma redução grande na renda familiar, né? Porque se você for depender ou da pensão ou da aposentadoria por incapacidade permanente, conforme nós falamos no episódio passado, né? Certamente que o mutuário teria ali, que aquela família, né? Ou o mutuário ou seus dependentes teriam dificuldade em honrar aquele compromisso, né? E sempre lembrando que por se tratar de um sistema financeiro, ele tem que ter equilíbrio atuarial, né? Então ele tem que ser gerido de uma forma que ele possa continuar sempre concedendo mais financiamentos, né? E temos que relevar aqui que os juros para aquisição no Brasil são baixos, né? Hoje a taxa média de um financiamento imobiliário, seja pelo SFH, seja pelo financiamento particular, ele fica em torno de 8% ao ano, né? O que é uma taxa relativamente interessante, né? Para modelo brasileiro, ela é uma taxa baixa, né? Assim, relativamente falando. E o legal desse seguro, né, que é legal, interessante desse seguro, que ele não é caro frente à proteção que ele traz. Ele não é algo que, em relação ao valor do financiamento e o valor do seguro, ele não é alto. Ele permite que você vai pagar ele junto com a prestação, né? Ele não chega a pesar tanto de inviabilizar. Aí eu acho que a ideia do legislador lá na época foi isso. Então você dá uma segurança ali para o sistema de crédito que vai conseguir se manter com base no seguro. E os seguros, eles também, a questão do cálculo atuarial que você falou, eles se mantêm no sistema de resseguro todo trabalhado. Bom, e outra novidade que a gente pode trazer aqui, uma outra peculiaridade dentro do sistema do financiamento imobiliário é em relação à demora da entrega do imóvel, que isso aqui dá um baita problema. Em relação à responsabilidade da incorporadora, da construtora, em fazer essa entrega do imóvel, aqui a gente tem uma coisa muito importante de se separar. Nós temos uma alteração que ocorreu em 2018 na Lei 4.591, que vai trabalhar sobre a alienação fiduciária, se não me falha a memória. Teve uma alteração em 2018, onde ele vai tornar um pouco mais seguro para o adquirente em relação a essa demora na entrega do imóvel. Como é que funcionava antes de 2018? Antes de 2018, era uma resolução do contrato normal, tipo aquele lá que você trabalha no Código Civil. Há a possibilidade da pessoa pegar todo o valor, ou então exigir a estipulação de juros de mora até a entrega, etc. e tal. A partir de 2018, foi acrescentado o artigo 43A na Lei 4.591 e vai começar a construir um caminho dessa segurança desse adquirente desses contratos. Aí a Lei 4.591, no seu artigo 43A, vai dizer o seguinte: olha, para você falar em resolução do contrato, ou seja, você adquirente que está esperando receber o imóvel, só que o imóvel não está vindo, o cara está demorando, está criando todo aquele suspense para você, você só vai poder falar em acabar com a brincadeira, acabar com o contrato 180 dias da data que foi marcado para a entrega do imóvel. Então, foi entregue. A entrega deveria ser no dia X. Aí tu conta, 180 dias. A partir disso, é que nasce para você o direito de fazer a resolução do contrato com base nessa lei. Aí, se o adquirente não tiver culpa, né, porque a gente também tem que ver isso, o adquirente ele vai poder pedir a devolução integral dos valores que foi pago e também o pagamento de uma indenização a título de multas. Isso no prazo de 60 dias. Então, olha a segurança, cara, que você já tem em relação a isso. Mas também, né, pode ser que o adquirente ele não queira acabar com isso. Pô, passou um bom tempo aí pagando para no final ele querer pegar tudo de volta. Pô, aí acaba com a brincadeira. Então, se o adquirente ele ainda persistir em querer ter um imóvel para si com essa entrega, a Lei 4.591 vai dizer o seguinte: olha, até a entrega efetiva das chaves é possível estipular um valor a título de juros de mora, juros de mora. Isso é novo, esse aí. Mora com multa, aí fica mura. Juros de mora. Tô comendo palavras aqui. É a palavra difícil de pronunciar. E agora esqueci o que eu tava falando. Porque são quatro letras assim, não é fácil sair de uma vez, né? Tá. Então, cara, voltando.
Se o cara persistir, se o cara for persistente, for bem decisivo em querer pegar o imóvel e ficar aguardando aí, a lei vai dizer o seguinte, ó, dá para pegar o valor total que foi pago e desse valor total, a gente pega 1% que vira uma espécie de indenização que será paga de forma mensal, proporcional ao tempo. Seria quase uma restituição do aluguel que eventualmente o consumidor está ali aguardando, né? Mas seria totalmente compensatório, né? É mais para compensar essa demora. Aí pega esse valor total, tira 1% e aí vai recebendo até efetivamente entregar as chaves, dando, como eu disse, maior segurança por parte do adquirente. Viu só? Comprando na planta, né? Comprando, fazendo, esse é o problema, né? Fazendo planta, né? O grande erro, né? A armadilha do Satanás é comprar um imóvel na planta, né? Ué. Professor agora Fabrício. Os corretores ficaram tristes. Ainda bem que nós não... Tem aquele monte de folder, PDF que manda no WhatsApp de prédio construindo, tudo aqui em Dourados. É igual os corretores choraram. Vem aquela revista bonita com as fotos, né? Crianças felizes de bicicleta, né? Só Porsche na garagem, Evoque, tudo. E fala, agora que eu não vou morar lá, ué. Esse negócio de construção na planta, ela é tão importante que a data fixada, ela tem que ser fielmente cumprida. Por isso que o dono da obra, quando que vai terminar? Abril de 2020, ele põe em maio de 2023, que o arquiteto sempre erra, né? É só pagar. Ele põe ali Nossa, mas aí também é demais já. Mas ele não tem como errar, dá um ano pra frente aí, ué. Tem que ter uma margem de segurança, né? Esses dias eu fiz um muro ali, teve um pequeno erro na conta, uns 40% mais, mas nada... No custo também, né? Nada mais que isso, né? Vai usar tanto tijolo, isso de cimento, você vê, foi o dobro. Foi só isso, mas erro pequeno a gente releva, né? Ou segundo o STJ, é um mero de sabor, né? Mas vamos lá, professor Fabrício. Imagina a seguinte situação, comprei um imóvel financiado e não paguei. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Eu acho que você pode ficar no imóvel até quando você quiser, né? Na verdade, o atraso, o inadimplemento, o não pagamento da prestação vai acarretar normal. E o que diz o Código Civil, não é? As perdas e danos pelo atraso, pela mora. Né? Correção monetária, juros moratórias, multa em virtude do atraso e inscrição no nome do mutuário no Serasa, no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito. A questão é que se esse atraso permanecer por alguns meses, ele será notificado para purgar a mora. Nome bonito, né? Acabar com o atraso. Direito Civil tem esses nomes, né? Tem, Como que é lá na enfiteuse, né? Temos lá o... Enfiteuse tem, mas a enfiteuse é do Código Civil de 1916. Mas o Direito Civil ainda... Está em vigor, né? As que existem ainda estão valendo, a gente não pode fazer nova. Aí quem não sabe, pesquisa enfiteuse, que tem o tal do laudêmio, resgatar o aforamento, os institutos bons que vêm lá do direito romano. Mas, eu já nem sei onde estava, né? Do juro de mora. Persistindo, ele será notificado para purgar a mora, ou seja, acabar com o atraso, e no caso é quitar o saldo devedor. Não o que está atrasado, pagar tudo. Ele tem que pagar tudo. Então, se eu não conseguir, não cumpriu, então você tem um prazo agora para quitar o contrato para a casa poder ser sua. Se você não quitou, e essa notificação é por um cartório, ela é extrajudicial, você não quitou esse imóvel, você não fez isso no prazo, a Caixa Econômica, então, dá por resolvido o contrato. Termina com um contrato, ela vai colocar esse imóvel à venda de forma extrajudicial, um leilão extrajudicial, ou seja, pelo próprio site da Caixa Econômica você pode acompanhar, da lance eletrônica, ela faz também um pregão presencial lá do leilão, o dia lá, para as pessoas comparecerem, e o arrematante. Para a Caixa Econômica isso é muito interessante, e aí respondendo naquela parte que o Vinícius chamou, né? Para a Caixa Econômica isso valeu a pena espera. Isso é muito interessante porque ela não tem custo nenhum com isso, é só notificação. Avisa. Ela tem que avisar e tem que provar que avisou. Avisou, deu o prazo da lei ali para a pessoa quitar o contrato, então ela vai leiloar
e quem adquirir se vira daí com o imóvel. Então, o que vai acontecer com quem não paga o financiamento é que ele vai perder o imóvel. E hoje, se a Caixa Econômica, qualquer banco, cumprir direitinho com o que diz o contrato e a lei, não tem ação judicial para querer impedir. Porque antes era muito comum, o mutuário não pagava, entrava com ação judicial, ficava discutindo, ganhava uma liminar lá na justiça para poder ficar no imóvel e tal. O que isso causou com o tempo, essas decisões judiciais, não tirando a pessoa do imóvel, mesmo sem pagar? O crédito ficou mais caro, né, e mais restrito, porque eu preciso escolher para quem que eu vou emprestar, então. E se eu tenho um risco maior, eu que vou emprestar para um risco maior, eu vou cobrar um juro maior para compensar esse risco. Então você tem um recrudescimento do crédito, né? Diminui o crédito no mercado e ainda ele fica mais caro. E aí aquele que tem ali a condição de pagar aquele financiamento, mas ele não passa no filtro de quem vai emprestar, na confiança ali, ele fica de fora. Ou mesmo que ele passa o filtro, ele acaba arcando com juros maiores. Juros maiores. E assim você torna melhor, mais acessível para todo mundo. Né? Com essa, podemos colocar aqui uma certa democratização do crédito imobiliário, pelo menos nos últimos 10 anos, no Brasil, nós temos visto uma ocorrência muito maior dos chamados leilões, né? Lembrando que o leilão ele pode ser tanto o leilão judicial, que este sempre houve, quanto o leilão extrajudicial. O leilão judicial é aquele que os bens do devedor eles vão para um leilão, ele será vendido nesse leilão, o valor será depositado em juízo, será paga a dívida que está ali sub judice e, por exemplo, sobrando um valor, ele é devolvido para o devedor. Vamos pegar aqui um caso típico, por exemplo, débito do IPTU. O município vai ajuizar a execução fiscal, o imóvel pode ir ali para a asta pública, ele será vendido, o valor será direcionado ao município, sobrando algum valor será devolvido para o devedor, né? Mas nós temos também o leilão extrajudicial, que ele é feito pela instituição bancária, que é a proprietária do bem financiado, né? Hoje nós temos aí com a questão da internet, os leilões são feitos, muitos dele online, né? Então você participa de um leilão, a Caixa tem um sistema, hoje você consegue comprar o imóvel retomado da Caixa do conforto do seu celular, né? Pelo celular você consegue comprar, porque de certa forma é bastante simples o procedimento. Né? Você faz um cadastro direitinho lá pelo site, bonitinho, faz um cadastro para poder dar o lance. E se você der o lance e não cumprir, você tem que pagar uma multa, né? Então, para desestimular que pessoas deem lance, por exemplo, um mutuário dá um lance lá só para o leilão ser vazio, né? Não tem ninguém ali. Então você vai pagar uma multa para desestimular esse tipo de coisa. E aí nós temos uma questão, que agora na área jurídica muitos têm se especializado em assessoria para leilões, pessoas buscando como forma de investimento a aquisição de imóveis em leilões extrajudiciais. Aí, claro, tem um lado, como tudo na vida, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado negativo, né? Qual que seria uma vantagem de você adquirir um bem em um leilão, por exemplo, ou judicial ou extrajudicial? A vantagem é que, como regra, você adquire um bem muito abaixo do valor comercial. Então, normalmente, se você entrar, por exemplo, só a título de comparação, uma pesquisa simples nos imóveis da Caixa Econômica, desses imóveis chamados de imóveis retomados, você vai verificar ali que são descontos de 40%, 50%, 30%, né? O que são descontos significativos. Em relação ao valor de mercado. Ao valor de mercado da avaliação, né? Porque o que a Caixa Econômica quer, o banco quer, ele não interessa o imóvel, ele não quer ser dono de casa e loja, ele quer o dinheiro. Então ele calcula lá o prejuízo, o custo do contrato, tudo, para ele recuperar aquilo, dali para cima ele está lucrando. Então por isso que o preço é mais barato. Para fomentar que seja vendido rápido, porque o banco ganha dinheiro com dinheiro, não é com imóvel, né? Com imóveis parados, né? E aí tem os pontos negativos, né? O que seria um ponto negativo? O inadimplente vem junto?
Esse é talvez o maior deles, né? Você compra o imóvel, você compra o imóvel com gente morando, né? Muitos deles, é tanto que o primeiro cuidado... Tipo uma pertença, né? O primeiro cuidado é você verificar no edital quais são as condições do imóvel. Por exemplo, débitos de condomínio, débitos de IPTU, outras despesas que possam incidir sobre aquele bem. O edital deve, então, mencioná-los e dizer se é responsabilidade então, de quem está comprando. No edital falando assim, 2 quartos, uma sala, 2 pessoas. 4 crianças, né? Ele vem escrito lá, ocupado. Então, bem o imóvel, marcado. ele tem que definir se o imóvel é ocupado. Se o imóvel está ocupado, a responsabilidade pela desocupação é de quem compra. Então, você terá que comprar o imóvel e, se for o caso, você terá que ingressar com uma ação judicial, caso eu imagino que você, como novo adquirente, não seja bem recebido pela família que ali ocupa aquele imóvel, né? Então, se não há uma desocupação voluntária, é responsabilidade daquele que compra, né? Então, você muitas vezes inicia aí uma outra disputa que é justamente retirar aquela família que está naquele imóvel, né? Mas o Poder Judiciário, ele já tem, com o tempo também, essas ações ele não tem demorado. Essas chamadas ações de emissão na posse, né? Adquiriu, a matrícula já está tudo certinho, bonitinho, lá no cartório e tal. Você pega aquilo, notifica a pessoa que está ocupando o bem, dá o prazo de 30 ou 60 dias para ela desocupar voluntariamente, ela não desocupou, você entra com a ação, o juiz concede a liminar para que a pessoa desocupe. Então, o judiciário, só que você tem que planejar o custo da ação, não pensar nele na hora de comprar, né? Na hora de comprar, você já tem que pensar, vou ter que gastar com advogado, vou ter que gastar com custos judiciais e eu não sei como é que está dentro do imóvel. Não dá tempo, você pode olhar por fora, passar na frente da casa, dar aquela bisoiada. Como regra, no dia em que a pessoa vai desocupar, ela tenta deteriorar o máximo possível o imóvel, né? Se ela é movida por um instinto... Pelo ódio, né? Eu tive um caso de um cliente em Dourados, há vários anos atrás, que a pessoa, quando saiu, levou todos os espelhos de tomada, toda a lâmpada, levou o chuveiro, levou todas as torneiras, levou tudo. Não duvido que ia usar tudo aquilo, torneira, tal, tudo. E ainda pegou, assim, nos azulejos, nos pisos da casa, aqueles que ficavam bem no meio, onde todo mundo circula, né? Pai deu uma martelada, assim, só num, assim, no meio. Só em um, só o do meio, né? Aquele ali, né? Porque não vai achar para trocar, né? Então, foi proposital. Até fui com o meu cliente olhar o imóvel. Então, isso acontece. Mas daí é a força do ódio, né? Perdi a minha casa. Nunca foi, porque ele não comprou a casa, né? Mas ele acredita que era dele. Mas a pessoa ali movida pelo espírito de Satanás, ela vai acabar destruindo ali o imóvel e todas essas despesas têm que estar na planilha de quem vai comprar o imóvel. Mas quem quer adquirir mas isso é interessante para quem quer adquirir um imóvel barato e mesmo sem você ter o dinheiro para comprar o imóvel. Você precisa ter uma parte só. Porque a própria Caixa Econômica e o banco financia a compra deste imóvel sendo vendido no leilão extrajudicial. Você vai fazer toda a questão do crédito, lá você vê se você tem condições previamente, ela dá aquele chamado crédito pré-aprovado, e aí você compra aquele imóvel financiado. Então, é uma oportunidade, é um risco que você corre, você não sabe como é que o imóvel está por dentro, né? Mas você tem a certeza que ele vai ser seu e vai comprar financiado. Então, é oportunidade. Você pensa um imóvel novo, que nunca foi ocupado, 300 mil. Um imóvel nas mesmas condições, já usado, ocupado, 180. Eu vou assumir um risco aqui de ter um custo. Então, é questão de se pensar, não é? Mas lembrando sempre, né? Contrate a assessoria de um advogado, Contrate um advogado. Se quiser, a gente pode indicar alguns. Aqui a gente conhece alguns que podem auxiliar, né? Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Gostaria então aqui mais uma vez de agradecer a comitiva de Amambai, representada pela Giovana, que está aqui nos acompanhando. Agradecer ao Paulo por mais uma vez permitir que esse projeto tenha todas as condições técnicas adequadas. E fica aquele convite, né, para acompanhar a gente. Eu não tinha terminado, mas se você quer falar, então pode falar. Nossa, cara, eu tô passando em cima de todo mundo aqui hoje, né? Mas fica aquele convite aí de você conhecer um pouco mais o nosso projeto, confira lá nas redes sociais, confira a gente lá no Instagram, no Facebook, também confere os episódios passados no Spotify e também no YouTube.
Então, é isso aí, não é, gente? Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes!